Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E hoje eu estou trazendo o FX6300, um dos melhores processadores e é muito difícil todo ano não trazer esse tipo de processador, tem pesquisa aqui até 2020, então esse daqui está bem no forninho mesmo. Em 2022 a gente vai estar fazendo aí o relatório desse processador. Você não é inscrito ainda, não curtiu o vídeo, já curta o vídeo e já vem já fazer parte da nossa comunidade, tá? Ele é pertencente à geração de processadores AMD FX séries processadores, tá? Seu ano de introdução foi em 2012 com microarquitetura em 32 nanômetros. A gente sabe que quanto menos nanômetros, melhor. Você vê aqui questão de turbo boost com mais clock, sem necessidade de utilizar o multiplicador. Você vê núcleos mais inteligentes, tecnologia Hyperthread otimizadas, memórias com mais frequências e logicamente o que mais importa é otimização em consumo de energia. Literalmente isso que faz, quanto menor, né, você vai vendo que isso daqui vai sendo aprimorado e logicamente que isso aqui é só um tercinho do que vem acompanhado, que quanto menor, né, a arquitetura vai ter mais isso daqui ainda e entre outras coisas, tá ok? O preço do produto fica em R$ 184 a R$ 252 ou 59, vai depender da loja onde você for comprar. Eu utilizo sempre dois armazéns aqui de usados, que no caso seria o Mercado Livre e o LX. Lá tem diversos vendedores, então os preços vão variar de acordo com o que você desejar comprar, né, o tipo de peça que você for pesquisar aí. Eles dão até 7 dias para garantia de produtos usados. Chega o produto na sua casa, faz o teste, tiver tudo certinho, né, ou se não tiver, você devolve o produto, pega seu dinheiro de volta e continua aí fazendo seus investimentos, tá? Ambas as lojas dá para você pagar com certeza a questão Pix, né, boleto bancário, cartão de crédito, dependendo dá para você dividir aí e pagar também sem juros, tá? Depende de como o vendedor fez ali basicamente o cadastro do produto. Para poder importar o produto, você também pode escolher a questão da AliExpress, que é um dos maiores armazéns do mundo inteiro, e lá tem diversos vendedores também, com preço inicial de R$ 146 ou 6 vezes de R$ 24,60, no caso aqui sem juros, tá? Então vai de acordo com o que você deseja aí. A questão do LX ou Mercado Livre, você consegue comprar o produto e ter até 6 dias, né, estourando, se for um tipo de frete diferente, estourando, você consegue pagar, chegar o produto na sua casa em até 7 dias. Isso é bem assim, entendeu? Geralmente 3 ou 4 dias chega. Já na AliExpress você corre risco da questão da fiscalização aduaneira, produto com defeito, demora de 90 a 120 dias, né? Vendedor não aceita a disputa e pode ser que venha taxado o produto, você tem que pagar essa taxa aí. Isso tudo pode acontecer quando você for importar qualquer tipo de produto, tá? Na AliExpress, Banggood, Gearbest, entre outras lojas aí, que pode sim que ocorra esse tipo de problema. Fica a seu critério onde você prefere comprar o seu produto. Se realmente vale a questão do risco e do tempo e pagar barato, AliExpress, garantia do produto usado, resolver o problema rapidinho, com certeza o LX ou o Mercado Livre, tá? Tecnologia Hyperthread ele não possui, ficando com apenas 6 núcleos e 6 linhas de instruções para cada núcleo. Normal, nada de interessante aqui, é a mesma coisa que a gente vê em outros processadores, tá? Mas lembrando que ele mesmo tendo essa limitação, por não possuir a questão do Hyperthread, ele ainda continua sendo um processador excepcional, e isso você pode conferir em diversos vídeos do YouTube, tá? Tecnologia Turbo Boost ele também possui, com o seu ponto base de 3.5 e vai até 3.8 em questão aí de gigahertz, tá? Dá para fazer muita coisa, não há necessidade de você, mesmo eles tendo o multiplicador desbloqueado, não há necessidade de você estar fazendo overclock. Se você fizer, ele já tem um consumo muito alto em questão de TDP. Se você for fizer, ele vai fazer mais ainda, vai extrapolar o que tem aqui dentro do seu set que você for montar. Então não vai valer muito a pena, você vai diminuir o desempenho da sua placa-mãe e uma série de outros problemas, né, com questão de superaquecimento aí. Memória cache ele fica em 8 MB, a gente sabe que quanto maior a questão da memória cache, melhor, porque de fato ele guarda algumas informações ali, mas já que não tem problema, uma vez você fazendo ali o Dual Chain, ele vai ter sim uma questão de velocidade, que às vezes a gente nem percebe, tá? Mas ele vai ter velocidade
velocidade para poder você fazer os seus trabalhos e também as nossas amadas e preferíveis jogatinas que a gente usa, logicamente o set, para poder fazer o nosso set game, né? Controlador de memória, a gente trabalha aqui com DDR3 com 1866 MHz. A AMD não dá uma coisa mais específica assim com o limite máximo de memória, mas acredito que para esse processador o limite máximo seria aí de 32 GB. Embora nós, com algumas pesquisas que eu sempre faço, dou uma olhadinha na internet, com 8, 16 e 32 teve a mesma taxa de FPS, então posso deduzir que vai depender muito do jogo, se ele vai utilizar mais memória ou pouca memória. A mesma coisa é a questão do Hyper Thread, ou a questão da frequência, ou a quantidade de núcleo, tudo que vai depender mesmo é da usabilidade e quão otimizada eles têm lá, né, no aplicativo, no jogo, então vai depender basicamente disso daí. Canais de memória, ele possui 2 canais comuns, como a maioria dos sets games que a gente tem aqui, até mesmo de tecnologia de 7 nanômetros, tanto na Ryzen quanto na AMD, a gente tem aqui 2 canais, coisa comum, então é basicamente isso. 2 canais a gente já pode estar utilizando aqui o Dual Channel, ver as compatibilidades que você tem aí, as referências que tem com relação à sua placa-mãe. A gente vê que tem 2 canais, obviamente a gente vai ter que ter esses 2 canais na placa-mãe, tá? A nossa tabelinha padrão, porque aqui o canal todo é vinculado para as pessoas que estão começando agora, para os meus amados principiantes. A gente tem aqui o Single Channel, que trabalha com um pentezinho de memória, a gente coloca ali, ele tem uma transparência de 64 bits, e a gente tem agora aqui o Dual Channel com uma transparência de 128 bits, tornando mais interessante, e você vê esse resultado em FPS sim nos jogos, tá? É essencial hoje em dia para quem quer montar um computador tanto para trabalho ou para jogo, é essencial que você utilize aí o Dual Channel. Então, de preferência, utilize com a mesma frequência, com a mesma latência, tá? Para que você não tenha problemas aí. A questão do Flex Mode, muitas pessoas já utilizam, acho interessante pela aquela quantidade que sai meio que ímpar ali, né? Dá aquela quantidade ímpar ali em questão de memórias, é 12, 13, fica meio pingado, 21 GB, né? Então, basicamente é isso. Uma coisa que a gente tem que entender é que quando você utiliza 4 GB de um lado e 8 no outro, geralmente a gente já tá fazendo ali o Dual Channel e depois acaba sobrando aquele 4 GB ali em Single Channel, tá? Então, quando ele atingir o limite máximo de 8 GB, ele vai estar perfeito. Agora, quando ele extrapolar aquele limite, ele vai começar a trabalhar em Single Channel. É aí que vai vir os travamentos. De preferência, utilize Dual Channel, tá ok? E agora, para poder finalizar, o Trip Channel e o Quadri Channel, que são uma maravilha, digamos assim, é muito bom, mas só que são apenas encontrados em servidores, tá? Tanto aí servidores da Intel quanto servidores da AMD. Então, você basicamente vai ver isso daí. Você tem que ter a referência aí dentro do seu processador, ele tem que possuir esses 3 canais ou 4 canais e, logicamente, eles também têm que corresponder isso na sua placa-mãe. Geralmente, comprando as placas da Ryzen, você já tem essa tecnologia e você pode utilizar tranquilamente e ser mais feliz aí, tá ok? O socket do processador ou da placa-mãe é o M3+, então vai ser esse tipo de pesquisa que você vai fazer lá no Mercado Livre ou na plataforma que você mais confia e que você já tá tudo certinho para poder receber aí na sua casa. O TDP do produto ele fica em 95 watts, por isso que eu sempre falo, não há necessidade de você utilizar aqui a questão do multiplicador, tá? Mesmo o multiplicador sendo desbloqueado, eu não acho interessante você fazer isso, porque provavelmente você vai esquentar ainda mais seu computador. Então tudo que foi dito aqui e falado aqui no relatório vai ficar meio que controverso, não vai servir de nada se você fez o overclock. Então vai ficar meio complicado, vai sair um pouco fora aqui dos padrões aqui do relatório. Aqui a gente tem um consumo de 95 watts, a gente sempre arredonda, então o tipo de cooler que você vai colocar aqui é de no mínimo 135 TDP, tá? Um cooler AM3+ de 135 TDP. É interessante, já que já tá com um dinheirinho, você gosta muito desse processador, assim como eu também amo esse processador, eu te aconselho você fazer um investimento no Air Cooler para ele, tá? Para você ficar mais tranquilo aí, desligado um pouquinho, poder jogar até mais tarde aí, sem a preocupação de agredir o seu processador. O limite estável dele é de até 75, mas às vezes é muito difícil chegar um processador desse, chegar só trabalhar com ele a 75. Logicamente, seguindo o TDP, acredito que você consiga chegar pelo menos um pouco próximo, tá? Até 80 é aceitável. Mais do que isso, ele vai ter perda no clock, né? Não perdendo, ele vai desligar o seu computador e muitas vezes pode acontecer a queima do seu chip, tá? Aí você acaba aqui perdendo, vai ter que fazer outros investimentos aí. Questão de pasta térmica, eu escolhi uma das que eu sempre vou falar no vídeo, porque não é porque eu compro, não existe nada de patrocínio
patrocínio, não tem nada aqui, o vídeo é todo feito para nós, para nossa comunidade mesmo, então não tem nada de pagamento nem comercial não. Eu listei essa pasta aqui porque ela tá numa das melhores pastas e o preço tá barato, ela vai de R$13 a R$22, que é a Z5-2. Ela é muito bem falada, logicamente vai depender do seu air cooler ou de um water cooler, depende do que você for, qual vai ser o mecanismo interessante aí de dissipação, tá ok? Controlador de vídeo ela não possui então nada de suporte para DirectX e tampouco suporte para o 4K, então não tem vídeo, não tem muito o que falar. Geralmente a placa que você for comprar, a placa mãe, ela já vai vir com vídeo integrado na placa mãe, você baixa os drives lá certinho, se tiver compatibilidade com o Windows 10, logicamente que algumas placas, pelo menos esse ano aqui, acredito que não vai ter, mas o Windows 10 ele vai procurar automaticamente ali dentro das configurações um vídeo para o seu FX6300, tá? Logicamente ele vai ter essa referência aí na sua placa-mãe, tá ok? Dependendo da placa-mãe, a placa-mãe já vai vir com vídeo integrado, tudo que você tem que fazer é deixar o Windows 10 trabalhar. Se for utilizar outro sistema operacional, você vai ter que ir atrás desses drives aí de vídeo da sua placa-mãe que você for comprar, porque aqui ele não tem vídeo, tá? Não se esqueça disso aí, para que depois você tenha o vídeo interessante aí, ok? Controlador PCI Express, ele tem o 3.0, que é um dos melhores, não fica devendo nada das tecnologias que a gente tem aqui hoje em dia, tá? É o 3.0 mesmo, verdadeiro e o perfeito. Falando sobre a questão do 3.0, aqui você tem mais desempenho, ele vai valorizar mais a sua placa de vídeo e também vai valorizar mais a sua placa-mãe. Lembrando que a sua placa-mãe tem que também ter a referência 3.0 nela. Então a sua placa-mãe, ela precisa ter um PCI Express 16X 3.0. Na maioria das placas-mães que eu fiz a pesquisa, fui atrás, todas elas são 2.0 e estão extremamente caras. Gente, pelo amor de Deus, se a placa tiver R$700, não compre, porque é uma tecnologia já meio retrô. Então se você tá com um processador, tá, você ganhou um processador, você vai comprar uma placa-mãe para esse processador de R$700, não faz isso não, porque com R$700 você já começa a iniciar numa outra categoria, que no caso aqui seria os Ryzen. Já dá para você fazer um investimento no Ryzen. Então eu faço um apelo aqui, compartilhe o vídeo, tá, para que as pessoas abram os olhos e que o consumidor final somos nós. Se nós optarmos bater de frente, as coisas vão diminuir, depende de nós. Então compartilhe o vídeo, faça esse vídeo estourar aí mesmo, para que as pessoas não enganem mais a gente, tá? Questão de placa de vídeo, qualquer tipo de placa de vídeo aqui, ele vai conseguir empurrar. Logicamente, tem um limite? Tem. O limite que você coloca, Paulo, olha, até uma 1660 dá para poder colocar aqui, aquela famosa one click, alguma coisa assim, tá? Até aqui ela empurra. Investimento com RTX não vale a pena, é uma tecnologia muito nova e são placas mães, são placas de vídeo caras. Se você pode comprar uma placa de vídeo cara, então saia dessa arquitetura, vai para uma arquitetura mais atual, tá? A gente está falando de desktop aqui de entrada de pessoas que não têm condições. Se você tem condições de comprar uma RTX, então não precisa você ficar com esse processador. Então é basicamente isso. Aqui a gente tem fonte de potência real, utilize sempre fonte de potência real, independente da sua placa-mãe, do seu computador, não importa, utilize sempre fonte de potência real. Eu utilizo aqui a da Cooler Master e da Corsair, que elas me dão a questão do 80 Plus, né? Me dá uma referência muito boa. A gente tem aqui também sobre a questão PFC ativo, tá? Eu utilizo o bronze porque é o mais barato, eu sempre gosto de falar isso, porque aqui o canal todo é em questão de custo-benefício. E o selo, é lógico, não poderia estar deixando de falar sobre a questão do selo. Eu utilizo o selo bronze, tá? Vai te dar mais satisfação aí nos seus jogos. E questão do PFC ativo, a gente tem aqui o que não tem, logicamente você não vai escolher. A gente tem um passivo, também não escolha isso. E a gente tem um ativo, é esse aqui que você vai escolher. Outra coisa interessante, quando eu tava dando uma passeada ali, basicamente aquela pesquisada de costume pela manhã na internet, e eu vi uma coisa muito linda que é a PCIe vendendo as fontes, e lá tem bem estampado PFC ativo. Se você tá com dúvida em comprar qualquer tipo de fonte, que é uma fonte de confiança, vai naquelas pessoas, né, vai naquelas fábricas que mostram estampado que nós consumidores finais gostaríamos de ver, tá? Não é comercial nem nada, mas eu achei bonito da PCIe fazer aquilo ali, tá? Então tem bem estampado ali escrito PFC ativo, tá ok? Menos desperdício de energia, mais confiança e logicamente é referente aí desempenho final, questão dos seus jogos, tá ok? Anomalia de fontes não real, que a gente sempre fala aqui, é jogos com travamento, desligamento do sistema, superaquecimento, tela azul da morte e falhas na memória RAM, tá? Qualquer tipo de coisa relacionada a isso aí, com certeza é em 97%
culpado vai ser a sua fonte com qualidade ruim, tá? Ou de repente já tá na hora de você trocar a sua fonte aí também com potência real. HD, SSD, M2, NVMe, qual que eu uso? Aqui vai depender muito, a gente tem um total aqui, eu não sei quantas pistas esse processador tem, mas acredito que sejam pistas suficientes tanto para você colocar a sua placa de vídeo, que vai já consumir 16 pistas, né? A gente já sabe disso, ou 8, entre 4 ou 8 que vai ser consumida aí pelo NVMe, tá? Vai de acordo com o que você necessita. Na questão aqui do SSD, você pode colocar ali nas suas vias ali SATA 3.0, tá? Ou a gente tem aqui uma leitura básica, a gente fala sobre a questão de ambos eles, né? Todos eles, questão de armazenamento, que é o HD que fica 50 MB de leitura, 120 de escrita. Então você vê que já vem uma casinha aqui, né? O SSD, 545 MB de leitura e 465 MB de escrita. Já a interface NVMe, que já utiliza aquelas pistas PCI Express, ele fica com incrível. Esse aqui é o mais basiquinho que eu consegui achar aqui. Ele chega a 3.500 MB de leitura e 3.300 MB de gravação ou escrita, como você prefere dizer. Então é muito bom você utilizar. Se não tiver condições, pode utilizar um SSD normal e utilizar as vias ali SATA. Leitura que a gente sempre fala é quando a gente inicia um programa, né? Inicia aquele jogo que você tanto gosta, aquele software, né? Aquele editor de vídeo. Isso daí é leitura. Agora escrita é quando você copia, cola, grava, né? Faz aquela coisa toda ali. Então basicamente isso dali é escrita, tá ok? E anomalias com relação a todos esses que pode acontecer tanto no HD, SSD, M2, NVMe, que é a questão da fonte, tá? Geralmente a leitura dele cai muito. Se aqui tem 3.500, ela cai para 500 ou até mesmo menos ainda. Para os SSDs normais, 445, ela cai para 50. Que isso? Pois é, relação à fonte de alimentação. Por isso utilize fontes de potência real com PFC ativo, ok? E a última, para poder finalizar do nosso relatório aqui, filtro de linha ou na tomada, logicamente, você vai utilizar um filtro de linha para poder diminuir a questão de oscilações e ruídos. Diminuir não, deteriorar literalmente esses dois fatores aí. É mais respeito que você tem pela sua máquina, é basicamente isso. Utilize sempre o filtro de linha. E aí, gostou do vídeo? Estamos juntos sempre, obrigado, vem fazer parte da nossa comunidade, tá? Não deixa de se inscrever, estamos juntos sempre.